Nós tivemos eleições na Colômbia hoje, né? A primeira vuelta, né? O primeiro turno das eleições colombianas, com uma vitória aí, né, do Abelardo Rodrigues, que é um outsider nessa eleição. Desacreditado, enfim, eu vou traçar aqui alguns paralelos do Abelardo com Renan Santos, né? Isso precisa ser falado, o Abelardo de la Espriella, tá? Olha aí, ó, o pessoal falando do jornalista 80 mil do Renan. Pois é, pessoal, ou a gente se movimenta aí, você vai lá e, pô, manda R$14, que é um valor, né? Não faz diferença, não faz diferença pra você, a não ser que, sei lá, você esteja vivendo de Bolsa Família, aí pode ser que faça diferença pra você. Tirando isso, todo mundo tem obrigação ali, né? Pô, manda R$14 lá na minha vaquinha, manda 14 na do Renan, pronto. Você já fez sua parte aí, financeira. Se você puder ter mais, se você for uma pessoa bem sucedida, aí, claro, você tem que fazer um proporcional aí, né? Colocar a mão no bolso, né? Principalmente os comunistas, eles têm essa coisa aí, né? Socializar e tal, os meios de produção, não sei o que lá. Então, eles contribuem, né? Isso é verdade, isso precisa ser falado. Bem, meus caros, vamos lá. O Renan Santos postou aqui este meme que eu achei brilhante. Inclusive, tô até ajudando a disparar ele aqui pra imprensa, porque ele diz o seguinte aí, pra quem é mais cegueta, tipo eu. Outsider, Javier Milei, El León, conhecido como El León, né? Curiosidade, né? Lá na Argentina, como eles têm uma regulamentação das pesquisas eleitorais, as pesquisas não podem divulgar o nome do candidato, né? Então os candidatos lá todos tinham o seu apelido lá, o seu animalzinho, né? O Javier Milei era o León, a Patrícia Bullrich era Pato Bullrich, né? Bem, o León venceu as eleições, desacreditado pelas pesquisas, desacreditado pelo sistema, tinha um felino como símbolo, venceu as eleições. E agora é a vez de Abelardo de la Espriella. Outsider, desacreditado pelas pesquisas, nem todas, e nós vamos falar sobre pesquisas nessa live. Também um felino como símbolo. El Tigre foi agora para o segundo turno e vai vencer as eleições. Já estou cravando isso aqui, também não precisa ser um grande analista já para dar esse resultado. E agora, no Brasil, em outubro, um outsider, né? Desacreditado pelas pesquisas, desacreditado pelo sistema político, não faz parte de nenhuma, não tem o apoio de nenhum ex-presidente da República, né? Não é a continuidade de algum projeto que já governou o país, é uma novidade. Também tem um felino como símbolo, a onça do Partido Missão. Aguardem e vocês verão. O leão venceu, o tigre venceu. Em outubro, a onça vai vencer também, rapaziada. É isso aí, André Jacob. É a trindade dos felinos, porra. Tá? É a trindade dos felinos. E a gente vai falar sobre a eleição na Colômbia, que é o seguinte. Eu tenho um dado interessante aqui pra vocês, tá? Isso aqui quem me mandou foi o meu querido amigo David Pirajá, tá? Então, o tão odiado David Pirajá. O que acontece? A nossa amada, querida, sensacional vereadora Amanda Vettorazzo esteve na Colômbia recentemente, acho que foi em janeiro, se não me falha a memória, e ela teve reuniões de altíssimo nível na Colômbia, nos representando. Ela esteve com o ex-prefeito Fico Gutiérrez, que inclusive concorreu à presidência. E a partir dessa reunião ela teve contato com ninguém mais, ninguém menos que Abelardo de la Espriella. Amanda esteve lá em um comício com ele, pôde falar ali com ele, né? Que, vejam só, o partido dele é o Cremos, Missão, tem tudo a ver, né? Amanda esteve lá, olha aí, junto com El Tigre. Olha aí. São sinais, né, pessoal? São sinais. Vou até comentar aqui, ó. Todo lugar que eu vou, eu comento. Renan Santos. Opa! Eu comento. Sai daí, meu.
eu comento Renan Santos presidente em todo lugar, né? E ele tem uma cara meio de Nayib Armando Bukele Ortiz, tá? E a gente vai falar sobre isso, tá? Veja só. Qual foi a principal proposta de Abelardo de la Espriella? Foi ser um Nayib Bukele. Ser um Nayib Bukele. Vazou, tá rico, não? Só vazou os stats aqui, quantos temos de audiência. Estamos batendo 1.000 pessoas, por favor, like na live. Vamos bater 2.500 na live de hoje, que é Domingão do Renatão. Aquele maravilhoso Domingão que você gosta. Esse dado aqui foi trazido por David Pirajá. Por quê? Porque eles fizeram muitos contatos lá na Colômbia, né? Inclusive aqui tem... a Amanda falou hoje com o prefeito Fico Gutierrez, né? Lá foi prefeito de Medellín, candidato a presidente. Parabenizando ele pela vitória. E aí eles trouxeram esse dado aqui pra gente dar uma olhada. Esse daqui é o mapa, né, colombiano, tal, separado, com os partidos mais votados, tal, né? Você vê ali, ó, um mais votado ali no centro, o outro nas regiões periféricas. Por quê? Vocês me perguntam, que merda tem a ver esse mapa? Se você comparar com um mapa de áreas controladas, vamos dizer assim, pelo crime organizado, áreas onde tem grande influência da guerrilha, você vai ver que ela é praticamente igual, onde há maior concentração, com os votos da esquerda, né? Do candidato Ivan, né? Que é o candidato do Gustavo Petro, né? Será que é coincidência, meus amigos? Esse gráfico aqui diz muito, tá? Esse gráfico aqui diz muito. E o Abelardo, ele veio com a proposta, o Ivan Cepeda, exatamente. Ele veio com a proposta muito clara. Ele veio com uma proposta bukelizadora. Não teve medo de dizer ou de deixar com que se fizesse comparações entre o nome dele e o nome do melhor presidente hoje, né, no mundo, que é Nayib Armando Bukele Ortiz, presidente da querida El Salvador. Então ele veio com a proposta de construir megapresídios. Ele disse que vai construir 10 megapresídios. 10 megapresídios. Eu fico sempre pensando se não dá para juntar e, né, fazer menos e maiores. Mas ele, focando aí no método bukelizador, vem falando de mudança de legislação penal, de prender vagabundo, de mega cárceres, né? E justamente com essa proposta ele vence a eleição vence a eleição, né, no primeiro turno. Vai ter o segundo turno que vai ser dia 21 de junho, ou seja, tem mais 20 dias de campanha. Porém, a eleição dele já é certa. Calma. Vamos refazer a frase. A eleição dele é muito provável, ok? Muitíssimo provável. Por quê? Abelardo teve 43, quase 44% dos votos. O Ivan, 41%. Né? Vamos ser generosos aqui com esse 40,9%. Em terceiro lugar ficou a Paloma Valência, que era apoiada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, né? Também com uma proposta à direita, né? E a Paloma, né, conforme já tinha se comprometido no período eleitoral, o próprio Álvaro Uribe apoiaria, né, quem fosse ao segundo turno contra o candidato governista. Ela teve quase 7% dos votos. Aí você me pergunta, pô, Renato, a gente faz uma conta aqui de mais 7%, mais 44%, a gente está falando de 51%. Né? O candidato que ficou em quarto é o Sérgio Fajardo, teve 1 milhão de votos, acho que foi algo em torno de 3%, ele provavelmente não declare apoio a nenhum dos dois. E tinha também um quinto candidato aí que fez 0 alguma coisa. Partindo aqui da continha básica, ele é o favorito a vencer. Porém, né, isso já ocorreu em outras eleições, inclusive na eleição que o Petro virou presidente.
de que o primeiro colocado e o terceiro tinham, né, juntando ali uma maioria para vencer as eleições. Porém, sempre tem aquele sujeito que olha para a eleição do segundo turno e fala: meu amigo, eu vou viajar. Vou viajar, dane-se, etc. E por causa das abstenções, eles acabaram perdendo. Então, há uma possibilidade sobre isso. Porém, o que me parece do ânimos colombiano é de que o Abelardo de la Espriella parte para uma eleição muito tranquila. O Roberto Virgílio diz: a Atlas errou. Você está bastante enganado. Porque é justamente sobre isso que eu vou falar. Aqui está o pronunciamento da Paloma, rapidinho. Por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país. Tal, aí, né, faz lá suas críticas ao comunismo. O Gustavo Petro é um presidente bastante à esquerda, tá? Então não vou julgar aqui os adjetivos. Mas veja só quem acertou na Colômbia também, depois de ter acertado a eleição na Hungria. O que ocorre? Tá? Isso aqui é uma revista, né, chamada Semana, que tinha parceria com a Atlas Intel, né? É como, por exemplo, a Globo tem com a Quest, né? A Semana tinha com a Atlas Intel. E a Atlas Intel, ela sofreu duras críticas durante a eleição na Colômbia, né? Porque diziam: não, a Atlas tá maluca. A Atlas tá dizendo que esse cara, Abelardo de não sei o que, tá com tanta porcentagem assim que ele vai pro segundo turno, nada a ver. A Paloma tá com o apoio do Álvaro Uribe, que foi presidente, que BBB, não sei quem que foi governador. E a Atlas falou: não. Inclusive publicaram isso aqui, né, na semana, né, se não me falha a memória, na semana das eleições. E foi duramente criticada. Tentaram suspender a pesquisa, né? Então aqui está dizendo: la encuesta que queriam callar. A pesquisa que queriam calar. A semana revelou os resultados do mais recente estudo eleitoral da Atlas Intel, que uma juíza do CNE deles, né, o Conselho Nacional Eleitoral, intentou censurar, que ela quis censurar o Abelardo de la Espriella disparando no empate técnico com o Ivan Cepeda. E, né, dando aí o segundo turno. O que ocorreu é: a Atlas foi o instituto que mais acertou a eleição na Colômbia. Porque soube medir este fenômeno que estava sendo o do El Tigre Abelardo de la Espriella. Entendeu, meus amigos? Entenderam do que se trata? E aqui está o agradecimento do Andrei Roman, né, o CEO da Atlas Intel. Gostaria de agradecer a Gabriel Gilinski e a Cid Lancheiros. Essa aqui é familiar meu, é família Lancheiros. E a toda a equipe da revista Semana por se associar à Atlas Intel neste ciclo eleitoral. Muito criticada por sua agenda editorial, a Semana merece reconhecimento por informar com veracidade seus leitores e por seu compromisso com a independência midiática e o debate democrático. Muitos meios de comunicação tentaram usar as pesquisas para manipular a opinião pública em favor de um candidato específico. A Semana não foi um deles, né? E aí, né? Depois vocês leiam lá os comentários dos colombianos. Seguimos o tracking, seguimos o tracking e foi impressionante a certeza, total credibilidade. Você vê lá os colombianos lá falando sobre a Atlas. O Andrei até colocou: queridos colombianos, Atlas Intel sempre les dijo la verdad. A Atlas Intel sempre disse a verdade a vocês. E acertou bem acertado. Olha só. Olha só. Aqui, ó. Tá aqui, ó, da última Atlas.
dia 30, ontem, 42% para Abelardo de la Espriella. O Abelardo teve 44%, 43,9%. 43,9%. Porque ocorre aquele fenômeno, né? Vocês entendem muito bem, de voto útil, né? Então, os eleitores da Paloma, alguma parte deles acabaram fazendo o voto útil para o Abelardo aí no último dia. Foi a pesquisa que mais acertou e já está dando aqui que na segunda volta o de la Espriella já tem vantagem aí muito grande. Então acertou mais uma vez a Atlas Intel em mais uma eleição em outro país. Isso aqui, meus amigos, isso aqui é credibilidade internacional, tá? Isso aqui é credibilidade internacional. Quem faz pesquisa no mundo inteiro não se vende a partido político, né? Não se vende a emissora, não se vende a empresa, entendeu? Seguia primeiro pelos princípios que regem aquela pesquisa, aquele determinado tipo de pesquisa, e manter a sua credibilidade perante o mundo.